Olá, bem-vindo a mais um Pod Telma. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, os desafios na hora de escolher uma profissão e qual carreira seguir. Eu fiz questão de trazer nesse podcast apenas profissionais de referência, aqueles que trabalham por paixão e têm deixado um legado muito importante. Então hoje eu vou apresentar para vocês alguém muito especial, que é o advogado e empresário do direito, o doutor Erlon Fernandes. Como você vai, Erlon? Boa tarde, Thelma. Obrigado pelo convite, obrigado por ter me oferecido essa oportunidade aqui de estar expondo um pouquinho do que é uma escolha de uma profissão, principalmente para essa nova geração que vem aí tão afobada em tentar produzir e se enquadrar em uma profissão, né? É isso aí, gente. Para você que ainda não conhece, o Erlon Fernandes é um dos advogados mais promissores aí do estado de Goiás, se não do Brasil. E ele que já há 20 anos trabalha nessa área, né? Tem um escritório com diversos advogados, já formou-se em Goiânia, fez vários cursos de pós-graduação, como direito civil, processo civil, direito médico. Direito público. Vai me ajudando aí. E num único processo já reverteu para um cliente 65 milhões, num só processo. Que coisa esplêndida, né? Como é bom a gente poder conversar com profissionais que realmente fazem diferença nas suas áreas. E é por isso que você está aqui. Obrigado, Thelma. Como diz o outro, fama de rico, bonito, a gente não desmente, e de valente a gente não desmente, né? Advogado melhor do Brasil eu deixo por sua conta, mas a gente procura fazer tudo que faz com excelência. Então, já atuou em mais de 15 mil processos e o currículo é muito extenso. Já foi conselheiro na Ordem dos Advogados, é isso? Já fui. Na Vários última gestão. triênios. Não, por 2 triênios nós fomos. 2016 a 2021, né? Isso. Mais ou menos Recentemente eu deixei a política classista por achar que já tinha contribuído com a classe no que eu podia. Excelente. E o que eu deixei de dizer que é muito importante? Só que eu sou um feliz esposo da dona Adriana Fernandes, pai do Olavo Fernandes, da Lavínia Fernandes e do meu pequenininho de 3 anos, Gael Fernandes. Ah, que legal. O resto você me contemplou muito bem. Obrigado pelos elogios. É uma família linda que você tem. Então, Erlon, vamos contar aqui um pouquinho para o pessoal. Como que assim, como que foi a sua escolha profissional? Como que você decidiu isso? Em que época? Em que momento da sua vida? Foi acertado? Não foi? Como que foi para você? Não, na verdade, você estudou comigo, né? A gente é de uma geração que a gente vivia para estudar e os nossos pais se empenhavam para que a gente, a hora que concluísse o segundo grau, já tivesse direcionado em uma profissão, né, que quiséssemos exercer. Mas comigo, embora eu sempre tenha desejava à época fazer direito, eu acabei me enveredando pela seara da saúde, que foi no curso de medicina, né? Eu passei muito novo, entrei para o curso de medicina, mas já no primeiro dia de aula, eu me recordo muito bem, era uma aula de anatomia, eu já estranhei bastante aquilo ali, que nunca foi sonho meu. Mas, por algumas questões, eu acabei estendendo esse curso aí por 4 anos, 5 anos, até que chegou um momento de insatisfação muito grande que eu decidi declinar desse curso, né, e iniciar aos 23 anos de idade para 24 o curso de Direito e me casar com a advocacia como estou de fato há 20 anos. Ah, que interessante. Então, e como deve ter sido difícil desistir de um curso como medicina, né? O sonho de muitas pessoas. Essa escolha, na época, ela foi influenciada pela família? Não, Foi uma questão. foi influenciado. Na verdade surgiu a oportunidade, eu fui fazer, perdão.
E aí me matriculei muito novo, 18 anos, o curso da medicina, como ainda, não tanto quanto aquela época, mas ele te trazia assim, uma bagagem, uma valoração social muito grande, né? E eu, filho de uma senhora que começou a vida profissional dentro do Hospital das Clínicas, em piso de fábrica, né, num cargo dos mais baixos que tinha lá, que com o tempo ela saiu, se aposentou recentemente como biomédica, né, estudando na Universidade Federal. Então era sonho também dos pais, era medicina era uma espécie na época de abracadabra que dava acesso a uma profissão de riqueza, né? As mães casavam-se, as moças já com a gente virava bom partido naquela época fazer medicina. Então eu fiquei muito ludibriado com isso e tentei continuar o curso até o fim, mas não consegui. Interessante, né? Mas assim, ainda hoje medicina é um curso que muitas famílias, muitas pessoas valorizam, apesar de estar havendo assim uma mudança expressiva, né? Em muitas profissões que eram assim, as carreiras de sucesso, hoje isso não existe muito por um curso, né? Eu acho que a política brasileira ela degringolou muito nesse assunto do ensino progressivo, ela desprestigiou muito todas as classes, né? Todas as profissões. Hoje você está tudo muito saturado em determinados segmentos e a sociedade desprestigiadas em outros. Então eu acho que isso foi um dos fatores com os quais está fazendo que as profissões não sejam tão. E a gente passa também por um processo agora de revolução tecnológica e Exatamente. que, se for para se analisar por uma questão de prosperidade, o diploma não está valendo tanto, né? E a facilidade também de ingresso nas universidades, né, para determinados cursos, isso também banalizou bastante, porque acaba que muita gente que não tem vocação para aquele determinado curso acaba fazendo, e isso aí prejudica, né, o mercado e prejudica também a pessoa. O estudo hoje entrar numa faculdade, fazer um curso universitário já está muito mais acessível. Por um lado, isso foi muito bom, por outro lado, acaba que as pessoas não estão assim, não tem às vezes, muitas vezes, não se formam com um nível tão importante, tão interessante como era antes, quando tinha um processo mais rigoroso, né? Thelma, em 1995, eu era acadêmico de medicina. E para me manter meu curso, eu comecei a lecionar. Passei ali num concurso bem simplesinho, né, do estado, e comecei a ministrar aulas num colégio público. Me recordo que era do ensino. Era aquela que você fazia 2 anos num ano só. Tem um nome, era. EJA, era Não, isso? não, EJA era nome de escola. Supletivo, obrigado. Era o supletivo. E eu comecei a ministrar ali, e aí veio uma ordem do governo federal que se criava ali um projeto ensino progressivo. Você não podia mais reprovar o aluno. E isso vigora até hoje. Você vai se recordar, nós estudamos quando criança juntos, que você tinha uma recuperação no final do ano. Hoje você tem a cada semestre, a cada trimestre você tem uma recuperação. E se ainda não tive o sucesso de ser aprovado, eu ainda levo matérias pendentes para o próximo ano. Fora isso, se incentivou demais o ensino de terceiro grau. Eu lembro, por exemplo, que transformaram as escolas técnicas em cursos superiores. E isso foi, aos meus olhos, foi um desastre político em questão de ensino. Por quê? Porque hoje mesmo você tem carência dos cursos técnicos, né? Você tem vaga em abundância para esses cursos técnicos e você tem aí saturado as funções que exigem diploma de curso superior. Né? Para mim isso foi um desastre, então assim, não foi uma política. Fora isso daí você vê, houveram também as políticas sociais, cota para negro, cota para pobre, cota do Enem, cota daquilo. Eu vi uma reportagem muito interessante da Oxford, que ela é uma instituição particular e que ela
ela era um artigo que trazia essa problemática. Ela falava que não sabia como ia lidar com as questões das cotas raciais. Por quê? Porque ela exigia um padrão de aluno para entrar nela. E quando você começa a dar privilégios para pessoas que não tiveram tanta oportunidade de se instruírem para o ingresso naquela instituição, o ensino daquela instituição iria cair, né? O padrão iria cair por conta da qualidade, porque o aluno faz a faculdade, né? Então, esse estudo eu acompanhei de perto. E hoje o mercado sofre com isso, né? Você joga uma pedra numa árvore e cai 70 advogados, cai 50 psicólogos, né? Você cai não sei quantos dentistas. Pô, não tem mercado para isso tudo. Né? E sem contar que os cursos caíram demais o padrão. Então você libera aí 2.000 advogados só em Goiânia por semestre, desqualificados. Mas a gente sabe que, apesar de tudo isso, né, essa democratização, todas essas políticas sociais que ocorreram, a gente sabe, que cada um na sua área, principalmente, que o mercado faz essa seleção, né? Então, assim, tem muitos advogados que você conhece, provavelmente, que não se formaram e não exerceram a sua profissão, ou exerceram de uma forma assim medíocre até, não conseguiram sucesso. E então o mercado, os clientes vão selecionando as pessoas. E é claro, um pós-curso superior, ele é muito importante. Sim, também. mas se tornou muito mais difícil. Muito mais difícil. Hoje você consegue, por exemplo, hoje a Ordem dos Advogados do Brasil me fornece uma tabela de honorários. Um inventário que eu poderia cobrar ali 100 mil, eu não posso cobrar, porque eu sei que um colega despreparado, inclusive na falta de ética, ele vai cobrar uma dúzia de ovos. Isso é mercado saturado. Isso não quer nem dizer quanto a qualidade, quer dizer que a lei da oferta e da procura, selva de sobrevivência. Então hoje você vê muita gente com dom para fazer aquilo e é preciso que se diga. Porque um dos fatores que me fez desistir da carreira médica foi porque eu era qualquer um para a medicina. Como eu não sou qualquer um para o direito. Não é só a opção de querer fazer o curso, é querer é saber que tem o dom, que tem as características necessárias para desempenhar aquela atividade profissional. Excelente. Você está falando aí de talento natural, né? Ou preparado, né? Pois é. E aí você foi primeiramente para uma faculdade de medicina, algo que é sonho de muitos jovens, mas não era o seu sonho. Não foi para aquilo que você nasceu. E aí, nesse período que você passou de indecisão, fazendo um curso que cada vez mais você não se enxergava nele, qual foi o sentimento? Você teve algum problema de saúde na época? Você teve alguma repercussão maior com a sua família? Você tem. Eu vou te falar, olha, eu costumo falar para quem entra para quem me oferece a oportunidade de eu ensinar enquanto estagiário, enquanto advogado para um estagiário que entra, que ingressa no meu escritório, o seguinte, que o direito, ou a medicina, ou a engenharia, ou qualquer outro, né, qualquer outro curso superior, é o seu primeiro casamento. Quando eu me deparei com essa dissintonia com a área da saúde, dentro do curso da medicina, eu tive ali as frustrações que você tem quando você vai fazer o divórcio, quando você separa. É uma frustração. Você se dedicar 5 anos, planejar, sonhar e saber que o curso não te proporcionará aquilo porque você não tem identidade com o curso. Porque você também não pode oferecer para ele o que ele te pede. Não adianta eu botar no curso de direito alguém que tem timidez para falar. Eu não posso botar no curso de direito alguém que não gosta de ler. Eu não posso botar no curso de medicina alguém que fica com nojinho de sangue, que desmaia. Eu não posso colocar na psicologia alguém que é desequilibrado emocionalmente, que entrou lá no curso para tentar se conhecer
se resolver. Porra! O que eu tô soltando aí? Não pode falar palavrão, né? Desculpa aí quem tá ouvindo. Quem que a gente tá colocando no mercado? Gente despreparada. E que vai vitimar, tá? E principalmente pessoas frustradas, né? Vai vitimar a sociedade. Você sabe que a Forbes soltou uma pesquisa que mais de 80% dos profissionais são insatisfeitos com aquilo que fazem, são frustrados, não são felizes, não são realizados. 80% é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, hoje a gente ainda vive com essa porcentagem, que é essa reportagem de 2022. É recente, né? Pois é, então, assim... Quais são os fatores que estão levando essa insatisfação? Falta de dom, falta de talento, falta de preparação. Hoje é coisa, a sociedade, a gente entra num padrão desde o dia que a gente nasce, né? É verdade. Você vai entender isso. Você entra ali, você já vai para a escola é um padrão, tá? E você é impulsionado ali na sua cadeia, na sua carreira acadêmica, de primário, ginásio, segundo grau. Hoje até a nomenclatura é outra, né? O tio aqui é antigo. E aí o que acontece? Eles já vão te direcionando de tal sorte que e numa pressa que você chega ali aos seus 16, 17 anos hoje, já com a imposição do ingresso num curso superior. E às vezes não dá nem tempo para aquela pessoa decidir. Às vezes ela já vem influenciada por pai. Na verdade, ninguém tem certeza do que quer fazer nessa idade. E é por isso não é? Que a gente precisa ter mais recursos, ter mais conhecimento. E nem reduzir a maioridade civil para 16 anos. Pois é. Porque ninguém sabe, aos 16 anos você está desaflorando, você tá florescendo, você está querendo descobrir todas as coisas, mas você vive num padrão social que vai te empurrando para essas circunstâncias. Exatamente. Eu trabalho muito com adolescentes, né, com jovens que estão aí nessa fase aí do ensino médio, e eu vejo como eles sofrem. Eles têm crise de ansiedade muitas vezes. Ai, até hoje eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas tem 16 anos, tem 15 anos, tem 17 anos. O foda é o cara que anos. chega nos 40, 50 e não sabe o que vai fazer na vida, né? Mas... E que é normal, porque o ser humano é uma máquina complexa, de uma mente complexa, né? E muitas vezes também você pode fazer 20 anos. E descobre ali aos 40, 45 que a vida é muito curta para você também fazer só uma coisa. É verdade. Não é? Mas quando a gente é jovem demais e adolescente, né? Então a gente pensa, está seguindo ali a maioria. É cobrado isso ainda nos melhores colégios de todas as cidades. E nas melhores famílias. E nas famílias, olha, pelo menos você se forme. Depois de fazer um curso superior, você escolhe o que você quiser. Mas tem muito você aquilo, né? Tem muito aquilo que é a maior bobagem que tem pro jovem, é aquele que descobre que não tem talento para fazer aquela determinada área, né? Desempenhar aquela determinada função e falar assim, não, colei grau para entregar o diploma pro meu pai. Pô, isso tem velho. Muita gente fazendo isso até hoje, né? Mas assim, Erlon, nem todas as pessoas têm a coragem de fazer a mudança ou de enfrentar não é fácil. A família. Você, por exemplo, olha, não é fácil. Quanto tempo, quanta vida você perdeu fazendo um curso errado para agradar alguém, ou por vaidade, ou por achar que aquilo era uma coisa... Realmente é muito bem aceito na sociedade, tá? Então gera um conflito. Não, mas eu já estou aqui há tanto tempo, vou fazer mais um pouco. Será que eu vou gostar daqui a pouco? Eu vou fazer mais um pouco. Não posso dar esse desgosto para os meus pais. Sim, são questões que pesam e bastante. E nem todo mundo consegue virar essa chave. Nem todo mundo consegue deixar um curso. Não é fácil. Todo processo de transformação... Você que é uma psicóloga renomada, estudiosa, você vai me confirmar isso. Requer dor. Com certeza. Você mudar, é o que eu digo, você largar uma profissão, você deixar um curso que você gerou expectativas, isso é doloroso. É penoso. São várias circunstâncias. Uma delas, por exemplo, é a questão financeira. Pô, já investi tanto nesse curso, agora eu vou nadar e morrer na praia? Exatamente. Essa é a falta de habilidade que todos nós temos de nos autoconhecer
e conhecer que o percurso está errado e falar, não, eu vou até aqui e eu vou começar tudo de novo. É por isso. Não é fácil também. Exatamente. Mas assim, quando a gente trabalha no jovem as questões pessoais, o autoconhecimento que você falou aí, como que eu vou ter autoconhecimento com 14, 15, 16 anos? Eu preciso de ferramentas, eu preciso de estratégia, eu preciso de ajuda. Então eu acredito assim, os pais que querem ajudar os filhos, não é falando assim, filho, faz isso, né? Já tem toda uma tradição dessa na família. Claro que seria mais fácil caso fosse também a vocação do filho, mas nem sempre é. Tudo bem você oferecer oportunidades para o seu filho, mas não falar, olha, você precisa fazer isso porque seu avô fez, seu pai fez, e agora é sua vez. Já tem um escritório montado para você. Você seria louco se não fizesse isso. O fruto cai perto da árvore. Se o meu pai é engenheiro, você também. Pois é. Se ele é advogado, você também. E você que tem 3 filhos, você pode até dizer isso, né? Assim, você não tem filhos gêmeos. É bom, até filhos gêmeos são diferentes. Univitelinos são diferentes. São diferentes, né? Não existe ninguém que, eu sonho igual a você. A nossa geração tem uma coisa, a gente é desprestigiado em relação a essa moçada que tá vindo aí, Théo. Hoje você tem, inclusive dentro da psicologia, vários exames Rorschach, né? Você tem vários exames vocacionais, você tem vários testes, você tem como preparar um jovem hoje para direcionar ele no caminho dentro do talento das coisas que ele manifesta, já desde berço, coisa que a gente não tinha. Por exemplo, eu sou hiperativo, você sabe disso, diagnosticado, medicado. E na minha época, quando eu punha pra fora toda a minha infusão de pensamento, eu era tido como o filho do demônio, é o capeta, né? Hoje não, hoje você já sabe o que é TDAH, você tem. Então, assim, os recursos estão aí, cabe aos pais, né, direcionar os seus filhos de tal sorte que vão fazer o quê? Não cidadãos frustrados com a profissão, com o primeiro casamento, mas cidadãos felizes com o que fazem. Porque quando se é feliz com o que trabalha, quando é feliz com a atividade que desempenha, além de ter o retorno financeiro, né, o lucro que é visado, né? Vai ter o reconhecimento, vai passar uma vida mais prazerosa dessa vida, que isso não é tão fácil. Né? Então, sim, cabe nós, pais, direcionar, o menino tá aqui, o menino é bom nisso aqui, né? Por exemplo, eu tenho lá o Olavo que ele já é um talento completamente diferente da Lavínia, o Gael já mais genioso, e a gente está sempre observando ali em que a gente pode, porque não vai ter essa, porque eu sou um advogado e dei certo, porque a mãe é uma advogada e deu certo, vai seguir os pais, não. A gente está preocupado mesmo com o bem-estar deles, e que eles devolvam para a sociedade os anos de estudos que eles acumularam durante a vida de forma prazerosa para eles. Entendi. Pois é, e isso é muito importante, né? Mas a gente ainda vive no tradicionalismo, né? Assim, meu filho precisa se formar e ainda numa universidade de renome, não pode ser qualquer uma. E a gente sabe que o mercado hoje, ele pode até admitir pelo currículo, mas ele demite pela postura, pelo comportamento, né? Então, assim, somos seletivos, né? Saber se relacionar, se comunicar, ser resiliente, né? São atitudes, é um perfil muito mais procurado no mercado e um profissional que vai se dar muito mais bem, né? Muito melhor no futuro do que alguém que simplesmente fez uma excelente universidade. Até porque, eu vou te explicar, quando a gente cai para o campo de trabalho, a gente vai ver que tudo que a gente aprendeu na faculdade, no ensino superior ou naquele profissionalizante é incompleto, é insuficiente, porque eu vou precisar, às vezes, de uma preparação para dar com o público, para ter trato interpessoal. A gente vai precisar ter inteligência emocional.
né? Você vai poder, às vezes, como eu, tenho que cair numa mesa, às vezes, um conflito de interesses dentro de uma dissolução familiar, e a gente tem ali, em condição de advogado, não só conhecer a lei, mas também conhecer a dor do ser humano, de tal sorte que a gente consiga ali trazer uma pacificação social através do processo judicial. E isso a faculdade não te ensina. Não, esse trato com as pessoas no dia a dia, cada cliente, é um perfil diferente. Você deve ter feito muitos divórcios lá no início da sua carreira, né? Mas eu imagino que cada divórcio foi diferente, né? Cada família se comporta diferente. O processo é o mesmo, mas muitas vezes, como que você, assim, o processo é divórcio, mas as pessoas são diferentes, se comportam de forma diferente. E aí, esse traquejo para ser diferente com cada pessoa, né? Cada caso é um caso. Cada caso exige alguma coisa. Às vezes a gente deixa de ser reles advogado para ser padre, rabino, pastor. Às vezes eu tenho orgulho, né? Foram, inclusive, vários casamentos, Thelma, que eu reconciliei. Né, que sentou ali na minha mesa, e eu tenho certeza que se tivesse ido para qualquer outro advogado, que está preocupado em fazer o contrato de honorários ali e atuar, iria tocar o pau e instigar ali a lide a dissolução matrimonial. Eu não, tenho a satisfação por uma questão ética profissional de sempre procurar uma reconciliação do casal, porque estamos falando de uma unidade da célula. Eu ainda acredito que a família é a célula familiar, tá? Eu acho que ali é onde que a gente desenvolve cidadãos melhores para o mundo. Eu acho que a célula da sociedade é a família. Então, eu acho que esse papel é muito fundamental antes de tocar de cara uma ação de separação que, aos meus olhos, é sempre muito triste. Pois é. E nem todos os advogados, nem todas as pessoas que estão nesse papel lidam dessa forma. Alguns olham para o todo, para a sociedade, o que um divórcio causa na vida das pessoas, dos filhos, muito mais do que quanto eu vou receber como honorário, né? E na própria pessoa, né, que está divorciando também. Próprias pessoas, às vezes estão ali com coisas pequenas que o que precisava ali era só um mediador para fazer um trato para continuar e não para desistir. É verdade, que bom, né? Que sorte tiveram esses casais que conversaram com você antes do divórcio, né? E exatamente falando sobre isso, da diferença de um profissional para outro, é que eu queria que você traçasse aí, na sua experiência prática do dia a dia, selecionando vários advogados que já trabalharam e trabalham com você, na sua prática, o que você teve que desenvolver no seu comportamento, no seu perfil, nas suas habilidades? Qual é o perfil de um advogado para ter sucesso hoje? Olha, eu posso te falar isso, posso fazer uma dicotomia aqui, tanto para as questões intrínsecas da pessoa, como das questões técnicas, essas de conhecimento científico. Para ser um advogado hoje de sucesso, e aí eu tenho que definir o que é sucesso. Sucesso é uma realização pessoal com que se faz, ou é o acúmulo de riquezas? O que é o sucesso para a pessoa? Definido isso daí, eu acredito que para ser um advogado feliz, um advogado bem-sucedido, primeiro você tem que saber gostar do que faz. Você tem que ser estudioso, porque hoje a evolução, né, da norma, da sociedade, né, as diversidades, elas precisam ser regulamentadas pela norma. Então, o advogado, quando ele pega uma lei nova e ele acaba de ler ela já mudou. Então, você tem que estar em estudo contínuo. Né? Isso é uma questão. Para você ser um advogado bem-sucedido hoje, não basta só ser advogado, não basta só ser conhecimento. Você tem que saber de gestão de escritório. Você precisa ter, então, o que eu quero dizer é o seguinte, outros cursos
que te tragam também para um mercado acirrado, competitivo, saturado, igual a gente já falou aqui. E eu preciso ter também habilidades que não são fornecidas só pelo curso de direito. Eu preciso ter um curso de oratória, eu preciso ter um curso de inteligência emocional, eu preciso ter um curso de interpessoal, de relacionamento interpessoal. Eu preciso de ter ferramentas que vão me capacitando dia após dias. E eu considero que isso, Thelma, é o mesmo que dar manutenção no seu casamento. Eu gosto de comparar sempre na profissão com o casamento. Se você deixa de amar a sua esposa, de elogiar a sua esposa, de dar o presente para sua esposa, né, de escutar a sua esposa, uma hora você vai ter uma pessoa ressequida do seu lado. Tal como uma profissão. Se você deixa de estudar, se você deixa de investir em você, se você deixa de investir na sua carreira, procurar novos mecanismos, nosso desenvolvimento, novas parcerias, você vai frustrar-se na profissão, ainda que você detenha o conhecimento e o talento para desempenhar aquela profissão. Que ótimo. Excelente essa sua resposta, porque aqui ficou muito claro que um profissional, para ter sucesso na sua carreira, ele precisa ter paixão, ele precisa ter significado, ele precisa sentir que ele faz sentido, né? Ele precisa se sentir útil, todos nós precisamos. Exatamente, né? Ele precisa entender que ele está fazendo algo que ele é importante naquele processo, né? Que por ele ter participado daquilo, aquilo foi diferente, o resultado foi diferente. E eu fiz com excelência, por quê? Porque eu sou apaixonada. Como que eu vou estudar? Você disse, estudar muito, fazer vários cursos. Ah, tá faltando isso aqui, tá faltando mais traquejo na hora de falar com o cliente. Tá, corra atrás disso. Não? Então, assim, o autoconhecimento, o tempo todo, ele é importante para que a pessoa se aperfeiçoe naquilo que ela precisa. E a gente está precisando de aperfeiçoamento sempre, né? Sempre. É isso. O ser humano, eu costumo dizer que Deus, ele é sempre o limite da nossa razão. Se você me disser que ele não existe, eu vou concordar com você, porque ele é tão mais que é impossível se botar até a existência sobre ele. Tal qual é o homem feito à sua imagem e semelhante. Ele não tem limite. E ele tem que ser sempre desenvolvido, cada vez mais, sempre mais aprofundado, buscar mais se aprofundar e fazer tudo com excelência. Mais e mais e mais e mais. A gente percebe quando a gente vai analisar o perfil de um profissional, de uma pessoa que teve sucesso em qualquer área da vida, vamos falar da profissional, que a gente está falando disso, uma das características fundamentais é a persistência. A persistência, você insistir, persistir, continuar. Tem altos e baixos em todas as áreas das nossas vidas. Tudo, né? Tudo. Mas assim, casar, quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer, é mais fácil persistir, porque você não se vê fazendo outra coisa. Por pior que fosse por pior que esteja aquele momento na sua área, na sua profissão, por pior crise que você passe com colegas, com empresas, aonde você estiver, você vai persistir porque você não vê sentido fazendo outra coisa quando você nasceu para fazer isso. Então, assim, eu tenho muito interesse hoje de estudar sobre isso, de ajudar jovens nessa decisão, porque eu vejo o quanto isso toca a vida da pessoa inteira, o quanto a frustração numa escolha errada profissional te traz prejuízos emocionais, financeiros, de tempo, conflitos com família, né, para o resto da sua vida. Então, assim, você sabe que eu comecei a trabalhar com jovens, adolescentes, depois de 20 anos que eu só estava trabalhando com adulto. Foi um renovo dentro da sua profissão. Porque naquele momento eu percebi assim, nossa, aqui eu vou ajudar, tá com 40, tá com 50, tá com 60, mas aonde eu poderia ser mais eficaz?
aonde eu poderia, assim, evitar que esse problema aconteça. Mudou o nicho de atuação profissional, mas não abandonou a profissão. De jeito E nenhum. deu muito certo, deu muito ok, tá vendo? Então, assim, foi um start, assim, porque quando você ama o que você faz, você quer ajudar mais. Você quer fazer mais sentido. E muitas vezes, até mesmo num atendimento, você fica pensando, nossa, essa pessoa aqui tem tantos anos, fez esse curso, já está com 50 anos, agora quer começar uma outra faculdade. A gente sabe que não é só isso. Aí vem conflito no casamento, conflito com os filhos, e você pensa, gente, como eu posso ajudar a evitar esse problema, evitar esse conflito? Então, quando a gente trabalha com jovens, com adolescentes, que estão aí, ó, sabe que o cérebro do adolescente, ele vai terminar sua formação lá pelos 24 anos. Eu acho que o homem só toma juízo depois dos 51. Ah, nem sei se toma, né? Mas veja só, com um cérebro desse em transformação, em formação, como que exigir que uma pessoa nessa idade tenha certeza do casamento profissional certo? Né? É uma pressão muito grande. Então, a gente precisa ajudar, auxiliar, operacionalizar esses jovens e as pessoas que estão aí já estudando e não estão felizes, estão trabalhando, não estão felizes. Tem jeito. Tem alguma coisa aí que você nasceu para fazer, que você tem talento, que você vai deslanchar quando descobrir. E isso é muito importante. Cada macaco no seu galho, né, Thelma? E na medida em que a sociedade vai evoluindo, a gente vai tendo ferramentas extraordinárias para nos aperfeiçoar e para nos fazer conviver em paz e harmonia, né? Então, tem que buscar o profissional para tentar ajudar nesses grilos que são comuns de todas as pessoas, né? Temos saídas, né? Temos saídas, cada vez mais temos pessoas estudando, pessoas para auxiliar em todas as áreas, novas técnicas sendo descobertas. O tempo todo, né? E graças a Deus, porque tem gente apaixonada estudando e se renovando todo dia. Gente, que papo legal, né? Eu acredito que você ficou aí. Eu fiquei assim, muito apaixonada em tudo que eu ouvi aqui do Dr. Erlon Fernandes. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela sua contribuição. Eu acredito que assim, todas as suas palavras, né, vão ser aí pensadas, repensadas, refletidas por uma galera aí que está precisando, sabe, de saber mais. E nada melhor do que saber por quem faz, né? É muito chato aquele negócio de eu falar da sua profissão. Não, você fala da sua profissão. Você sabe como que foi árduo chegar onde você chegou, quantos percalços você teve aí pelo caminho, né? Quantas paixões e desilusões nesse caminho. Todo mundo vê o bom, né? Vê a cachaça, mas os tombos, as pessoas não sabem os que te levaram a ele. Thelma, eu que te agradeço. Tá? Te desejo bênçãos e paz, tá? Obrigado pela oportunidade de estar me mostrando também, de estar trazendo aqui para você um pouquinho de mim. Estou à disposição sempre que você precisar, tá bom? Como profissional e como amigo que sempre fui seu. Muito obrigada, meu querido.